Você que está procurando uma boa placa-mãe para a plataforma LGA 1700, especialmente agora que a Intel vai lançar os processadores de 14ª geração no mesmo socket, talvez eu tenha aqui uma boa opção para vocês. Essa daqui é a Maxsun B760M Challenger, que hoje é possível encontrar por menos de R$600 no AliExpress. O que resta saber é se uma placa-mãe tão barata consegue oferecer um bom conjunto, e é isso que nós vamos descobrir nesse vídeo aqui hoje, logo depois que você descobrir qual é o nosso patrocinador. Grupos de promoção do canal Mário Mazzotti. Se você está sempre procurando pelos melhores produtos com os melhores preços, não perca tempo. Acesse no link da descrição os nossos grupos de promoção no WhatsApp e Telegram e fique por dentro dos melhores preços nas lojas do Brasil e no AliExpress. E se você é daqueles que gosta de procurar os produtos organizadinhos, todos numa listagem, com os preços, nós temos uma planilha feita para você. Nela vocês encontram em diversas categorias, como processadores, placas-mãe, kits interposer, Xeon e muito mais, para você buscar rápido e fácil o melhor preço. E comprando pelos nossos links, você está ajudando a financiar esse canal, permitindo que nós possamos trazer cada vez mais conteúdos como esse que você vai assistir agora. Galera, para quem não conhece a marca Maxsun, deixa eu apresentar para vocês. Essa é uma das marcas mais tradicionais de produtos, especialmente placas-mãe e placas de vídeo lá da China. Eles têm uma forte presença no mercado asiático e eles já estão no mercado há muitos e muitos anos. Eles possuem produtos desde os modelos mais de entrada até modelos top de linha, como por exemplo suas placas-mãe da linha iCraft, que honestamente não fazem feio comparado com alguns dos melhores modelos de placas-mãe, como por exemplo da ASUS e outras marcas de grandes fabricantes. A Maxsun pertence a um grupo chamado Techlast, que por sinal também é dona da marca Soyo. Pois é, você que tem visto aí placas-mãe e placas de vídeo da Soyo de volta à venda no mercado, saibam que não se trata daquela Soyo de 1986, e sim que a marca foi comprada pelo grupo Techlast e agora é operado pela mesma fábrica que fabrica os produtos da Maxsun. Basta vocês saberem que é uma marca confiável, e eu trago aqui para vocês hoje um exemplar dentre os produtos assim mais de entrada dessa marca, que é a Challenger B760M da Maxsun. Para quem acompanha aí os processadores de 12ª e 13ª geração da Intel, devem saber que a linha B760, o chipset B760, é o modelo intermediário da última geração que foi lançada. Apesar disso, essa placa-mãe aqui, se nós compararmos com modelos de grandes marcas, até mesmo importados do AliExpress, ela está mais para preço de placa-mãe de entrada. Já chegou a custar até cerca de R$480 e agora deu uma subidinha de preço. E, mesmo com esse preço tão baixo, tem características de um produto de linha até que superior. E quando pensamos no mercado nacional, nós temos placas-mãe de mais de R$1.000 atendendo a esse chipset aqui. E aí resta a pergunta, né? Aonde que estão os cortes nessa placa-mãe para custar tão barato? E será que, custando esse preço, ela consegue entregar um bom desempenho? Então vamos falar um pouquinho da construção dessa belezinha aqui, mas primeiro eu vou convidar você para deixar um like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Inclusive, se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos, assim esse conteúdo chega para ainda mais pessoas e o nosso canal cresce e consegue cada vez mais produzir conteúdos como esse. E o primeiro aspecto que a gente avalia numa placa-mãe como essa é a construção, que num primeiro momento não parece deixar muito, a dever para modelos muito mais caros do que ela. Quando nós olhamos, nós temos aqui uma placa-mãe com um PCB envernizado em preto fosco, muito bonita por sinal, bons dissipadores, bem grandes os dissipadores aqui do VRM, apesar de ela ser uma placa-mãe pequena, micro ATX, nós temos uma boa expansibilidade, que inclusive não faz feio a placas-mãe de preços similares, pois ela tem dois NVMe 4.0x4, sendo que um deles é conectado diretamente ao processador, e um slot PCI Express X16 também conectado diretamente ao processador. O restante do I/O fica passando pelo chipset B760, que é o chipset intermediário da Intel. Junto com o restante do I/O, obviamente, a parte do front panel todo passa aqui pelo chipset B760. E quando nós olhamos só esses pontos que eu falei para vocês, a impressão que dá é que esse é um produto de categoria superior. Mas é olhando no detalhe que as coisas começam
a aparecer à tona. A começar pelo front panel da placa, que, apesar de ter uma boa expansibilidade para quem usa o computador corriqueiramente, tem apenas 4 portas USB 3.2, geração 2 de 5 gigabits, sendo que essa plataforma suporta portas de muito mais alta velocidade e não tem nenhuma expansão para USB tipo C nem para se conectar no gabinete. Um outro aspecto importante é que a placa de rede aqui é de apenas 1 gigabit, sendo que muitas placas B760 de grandes fabricantes já utilizam chipsets de 2.5 gigabits. Essa especificamente utiliza o Realtek 8111H. Um outro chip bastante tradicional encontrado nessa placa é o ALC897 da Realtek, tocando aqui o som bem simples, mas bastante comum em placas de entrada e intermediárias. O que não é tão comum hoje em dia é que o circuito de áudio dela não é mais fisicamente separado do PCB, sendo que muitas placas baratas de grande fabricante já contam com esse adendo que normalmente acaba reduzindo aí a questão de ruídos causados por eletricidade. Então essa é uma placa que tem a construção realmente bem básica em relação à parte de rede, em relação à parte de som e a expansibilidade do painel frontal. E por último, mas não menos importante, o que a galera acaba batendo o olho e reclamando nem sempre é tão importante assim para quem vai montar um PC Gamer, mas essa placa-mãe conta com apenas 2 slots de memória DDR4. Esses slots eles estão muito bem construídos, muito bem conectados à CPU, e nos meus testes eu consegui rodar as memórias a até 4.266 megatransfers por segundo, o que é um clock muito alto, especialmente para uma placa-mãe de entrada. Acontece que o pessoal, na busca aí por uma placa que suporte mais expansibilidade, às vezes prefere placas com 4 slots de memória. Eu já aviso vocês, pessoal, que em PCs mais novos, nas arquiteturas mais novas, às vezes utilizar 4 módulos pode nem ser uma boa ideia, especialmente para PC Gamer, uma vez que nem todo processador, e não estou falando de placa-mãe não, é processador mesmo, nem todo processador consegue rodar às vezes 4 módulos em clocks de memória mais altos, como 3600 ou 3466 megatransfers por segundo, com o modo Gear 1. Aí você acaba sendo obrigado a reduzir o clock de memória e diminuir o desempenho em jogos. Muitas vezes a melhor escolha mesmo é ter apenas 2 slots com 2 módulos, rodando com o clock mais alto possível e, de preferência, se for possível, 2 módulos de 16 GB. Mas o fato é que essa daqui tem só 2 slots, não dá para ampliar mais a memória. O próximo ponto, pessoal, que eu trago para vocês é sobre o VRM dessa placa-mãe, que muitas vezes nos modelos de entrada é onde tem as maiores economias dos fabricantes. Pois, fiquem felizes, pois nesse modelo da Maxam, assim como outras placas que compartilham o mesmo PCB que ela, desde os modelos H610 da Soio até esse modelo B760 e o B760 da Soio, eles utilizam componentes excelentes pela faixa de preço dessas placas. Basicamente nós estamos falando de um VRM composto por 10 fases, sendo uma configuração 8+1+1. Essas 8 fases do VRM, que são direcionadas ao VCC, que são a entrada de tensão dos núcleos da CPU, que tem o maior consumo, são todas compostas por componentes do tipo DRMOS, que significa Driver MOSFET. São componentes altamente integrados que possuem gate driver com o MOSFET de alta e o MOSFET de baixa, tudo em um único chipzinho, super eficiente e que dissipa menos calor. Não só isso, essas 8 fases do VCC são geradas por um controlador PWM que é capaz de gerar as 8 fases fisicamente, não sendo necessário doublers e com um controle mais fino da entrega elétrica dessa placa-mãe. Os DRMOS utilizados são o SIC639, capazes de fornecer em seu pico 50 A em cada fase, o que seria mais do que suficiente para manter aí um nível de desempenho bastante interessante, até para processadores com um consumo um pouco mais elevado. Junte tudo isso com bons dissipadores, com uma boa massa de dissipação de calor, que são afixados por parafusos no PCB, e você tem um excelente conjunto de VRM, que nos nossos testes aí conseguiu aguentar uma boa carga e por tempo contínuo, e sinceramente não deixa nada a dever para placas-mãe de entrada que custam bem mais caro do que essa daqui. Os nossos testes foram feitos rodando uma carga de 10 minutos de Cinebench R23, e durante esses 10 minutos foram feitas aferições aos 2, 5, 8 e 10 minutos para sabermos como que foi aumentando a temperatura ao longo do tempo.
Eu fiz os testes com o Core i5 13600KF e para quem não acompanha muito a história dos Core i5, hoje em dia nós estamos falando de um processador de 14 núcleos que tem picos de consumo aí que excedem os 200 watts. Apesar da configuração padrão elétrica para ele ter um limite PL2 de 181 watts, quando você libera o consumo dessa CPU, ele é capaz de consumir muito mais do que isso. Eu utilizei esse processador para construir 3 testes de carga diferentes, os 3 rodando exatamente o mesmo teste como eu falei para vocês, mas um deles com a configuração bastante conservadora da BIOS da placa-mãe, que permite um PL2 de 150 watts apenas, então mais baixo do que o oficial do processador, por 5 segundos e depois cai para 125 watts, que é o PL1 do 13600KF, né? Então, se você vai usar esse processador numa placa-mãe de grandes marcas, o consumo limite dele contínuo deveria ficar em 125 watts, a menos que a placa-mãe libere o consumo dele automaticamente. E algumas fazem isso quando você ativa o Multi-Core Enhancement, enfim, tem algumas formas de fazer com que isso aconteça em placas-mãe da ASUS, MSI, ASRock, etc. A segunda configuração já é com o PL2 igual ao PL1, né? Então um consumo contínuo liberado em 181 watts. Esse seria o limite padrão do 13600KF quando você libera ele para consumir continuamente o máximo de energia que ele deveria consumir, mas a gente sabe que não é só isso que ele consegue queimar de energia não. E por conta disso eu também fiz um terceiro cenário hipotético, onde eu liberei o consumo até 250 watts nas configurações da placa-mãe. E nesse caso o processador atingiu o thermal throttling e acabou consumindo uma faixa média de 220 watts, então basicamente vocês podem considerar como se o processador estivesse consumindo esses 220 watts. Nós temos então 3 cenários, o estoque, 181 e 220 watts de consumo. E basicamente eu fico feliz em dizer para vocês que no cenário estoque, essa placa-mãe, como eu disse, é um cenário super conservador, um limite de energia continuada de 125 watts, não chegou nem perto de aquecer o conjunto de VRM dessa placa. O ponto mais quente que eu medi na configuração padrão da placa-mãe foi de apenas 62 graus Celsius, e para quem acompanha aqui no canal, sabe que as tolerâncias desses componentes utilizados em VRM são super altas, muitas vezes excedendo a faixa de 110, 120 graus Celsius. Então 62 graus Celsius é realmente uma temperatura muito boa. Quando nós liberamos o consumo para 181 watts, que são quase 50% a mais do que o consumo que vem por padrão ali na BIOS, nós tivemos um aumento de temperatura de pouco mais de 10 graus Celsius e fomos parar ali na temperatura máxima depois de 10 minutos de estresse na faixa de 72 graus Celsius. Galera, isso é muito frio. Essa placa-mãe tranquilamente poderia ter esse consumo na faixa de 181 watts direto na BIOS ali, que liberaria mais desempenho desses processadores mais top de linha, e isso não geraria nenhum tipo de estresse para a placa-mãe. São 10 minutos executando o Cinebench R23 com menos de 80 graus Celsius de temperatura no ponto mais quente medido no VRM. Foi só quando eu liberei o consumo lá na faixa de 250 watts, a CPU ficou consumindo na média 220 watts, que aí sim nós vimos a placa-mãe entrar num estado de problemas térmicos. Nós tivemos aí o VRM atingindo a temperatura de quase 105 graus Celsius após 10 minutos de teste. E eu vou dizer para vocês, pessoal, que apesar dessa temperatura super alta, eu fiquei feliz que entrou em cena uma proteção para o circuito de VRM da placa-mãe. Por volta dos 8 minutos de teste, nós estávamos atingindo cerca de 103, 104 graus Celsius no VRM, nós tivemos o processador começando a fazer um tipo de throttling, quando ele diminui o clock automaticamente para níveis super baixos, e isso não é porque a temperatura da CPU estava muito alta, e sim porque a placa-mãe estava comandando esse throttling para o processador. Ou seja, os próprios componentes da placa-mãe contam com sensores de temperatura capazes de automaticamente reduzir o consumo para que ela não sofra nenhum dano. E isso claramente está configurado para cerca de 110 graus Celsius, uma vez que se eu estou medindo uma temperatura de 103 na superfície ali daquele DRMOS, muito provavelmente internamente ele está um tanto mais quente. Então provavelmente 110, 115 graus Celsius é o trip point, é o ponto que a placa-mãe aciona o controle térmico, reduzindo o consumo do processador. Desse modo, a placa-mãe conseguiu completar o teste, os 10 minutos,
com obviamente uma queda de desempenho, mas sem sofrer nenhum dano. E isso, pessoal, eu devo dizer que é muito confortante, especialmente que placas-mãe baratas, como os modelos da Wananzi que eu já trouxe aqui, outra fabricante chinesa, vou deixar o link aqui da B660 para vocês, não tem nenhum tipo de proteção, elas simplesmente vão esquentar, 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 até que em um certo ponto elas vão ou fritar, ou travar, ou simplesmente desligar, e com um pouco de sorte ela volta à vida depois. Esse caso aqui, completamente diferente, uma placa-mãe que demonstra uma certa robustez na construção, usa componentes decentes, entrega um desempenho decente e ainda por cima tem as devidas proteções para não virar poeira. Muito legal, gostei muito do comportamento do nosso teste de estresse. E falando sobre o resultado do teste de estresse, como eu disse para vocês, o padrão dela é muito conservador, gente, deixando esse limite de apenas 125 watts. Parece até que eles querem que a placa-mãe limite o desempenho do processador para que os modelos mais caros do mesmo fabricante sejam mais bonitos na fita quando alguém faz um upgrade. No fim, galera, tudo isso é uma limitação que está imposta numa configuração de BIOS. E nós vamos falar justamente sobre a BIOS da placa-mãe agora. Olhando no geral, pessoal, a BIOS não esconde que é de uma placa-mãe um pouco mais de entrada. Ela não tem aquela cara glamurosa das BIOS da ASUS, MSI, ASRock, que tem o Easy Mode, né, aquele modo fácil de mexer, cheio de configurações, cheio dos RGB, configuração de water pump, não sei o que. Não, ela é uma BIOS gráfica, suporta mouse, suporta as configurações mais básicas que você precisa, você encontra ali e elas funcionam. Porém, ela não tem aquela carinha de BIOS de grande fabricante. Apesar disso, eu posso dizer que a BIOS entrega as opções que você precisa e não estão tão dificilmente dispostas. Não é difícil você ativar um Resizable Bar, ativar as configurações para o Secure Boot, TPM já vem ativado por padrão e a parte de XMP está tranquila de mexer junto com a parte do TDP da placa-mãe. Na minha opinião, a maior dívida dessa BIOS fica mesmo por ter o TDP configurado um pouquinho mais para cima, que é algo que vocês podem manipular facilmente. Eu diria que deixar o TDP configurado com um PL2 de cerca de 200 a 220 watts por 30 ou 40 segundos e o PL1 de 180 watts te garante que essa placa-mãe vai ter uma durabilidade muito grande e você vai ter o máximo de desempenho de processadores até mais poderosos do que o Core i5-13600KF em cenários que não sejam exclusivamente de multicore, né, como testes de renderização. Para esses processadores como 13700, 13900, se você quer extrair o máximo deles em desempenho multicore, aí uma placa-mãe mais poderosa seria necessária. Agora, para quem quer um PC para jogos, um processador como um Core i9-3900KS já conseguiria entregar o máximo de desempenho em jogos com um consumo abaixo de 200 watts em jogos, né? Isso faz com que essa placa-mãe suporte até mesmo processadores desse nível se você configurar ela para entregar a energia que o processador precisa, sem que isso seja um problema para a placa-mãe. E um aspecto muito importante é que essa placa-mãe, por ser da série B700, ela já vem com a BIOS atualizada para os processadores de 13ª geração. E como a Maxam é uma grande fabricante, eu não vejo risco dessa placa-mãe não receber as atualizações de BIOS necessárias para que você rode até mesmo os processadores de 14ª geração, que ao que tudo indicam, vão entregar mais núcleos na faixa de preço onde antes tinha menos núcleos. Como, por exemplo, o novo Core i3 14100, que está prometendo vir aí com 6 núcleos, seria aí o substituto do antigo Core i5 12400F, que é o 6+0/12. Isso torna a próxima geração bastante interessante e essa é uma placa-mãe bastante capaz para receber esses processadores. Com os ajustes de energia que eu citei para vocês, ou mesmo utilizando em estoque, se você for utilizar um processador um pouquinho mais simples, você tem uma placa-mãe muito sólida que entregará um excelente desempenho com essa próxima linha da Intel. E falando em desempenho, pessoal, eu queria só explorar um pouquinho de qual a diferença você tem em rodar um processador como o Core i5-3600KF na configuração padrão dessa placa-mãe, né, que ela vem por default, versus você subir o consumo, como eu fiz, aumentando aí para 181 ou até mesmo deixando livre até 250 watts o consumo do processador. Primeiro de tudo, gente, é importante deixar claro que na configuração estoque da placa-mãe, se não está imposto ainda para vocês, dado tudo que eu falei, ela vai limitar o desempenho de processadores como 12.700K e superiores e 13.600K e superiores em suas devidas linhas.
Esses processadores eles consomem muita energia e esse limite de apenas 125 watts em uso prolongado simplesmente não é o suficiente para esses processadores de 12, 14, 20 e tantos núcleos que a Intel lançou. Então, se você não fizer esses ajustes elétricos, você estará perdendo um pouco de desempenho e aqui eu quero mostrar para vocês, com o 13600KF como exemplo, quanto é esse desempenho. E também lembrar vocês que o 13600KF já é um processador que, em jogos e produtividade, ele está ali entre o 12700K e o 12900K. Então ele é um processador muito poderoso e já entrega um desempenho excepcional. E isso vem acompanhado de um altíssimo consumo elétrico. Então eu vou passar para vocês rapidamente aí alguns slides, se vocês quiserem vocês podem pausar, mas basicamente em 3 cenários diferentes. Nós temos single core de produtividade, o processador não ganha desempenho nenhum, aumentando o limite de consumo, uma vez que para alimentar apenas um núcleo em estresse não precisa de mais do que 125 watts. Em jogos que utilizam núcleos moderadamente, você tem a situação onde alguns jogos mais pesados, como Cyberpunk 2077, podem se beneficiar desse consumo elétrico mais alto do que o padrão que vem nessa placa-mãe. Nos testes que eu fiz com 181 watts, o Cyberpunk foi o único jogo que ganhou desempenho, especialmente no seu 1% low. Então a estabilidade do jogo melhorou um pouquinho usando essa configuração de 181 watts, mas não foi uma mudança significativa em nenhuma outra métrica e em nenhum outro jogo. E por fim nós temos os testes de produtividade, que são aqueles que utilizam todos os núcleos ao máximo extremo. E nesse cenário aqui, até mesmo liberar acima de 181 watts trouxe algum ganho palpável de desempenho. Nesse cenário nós tivemos o processador ganhando de 5 a 10% a mais de desempenho, removendo as restrições elétricas dele de consumo. E mais uma vez lembrando vocês, pessoal, que o Core i5-3600KF por padrão da Intel não deveria consumir mais do que 181 watts. Nós sabemos que as placas-mãe de grandes marcas fazem essa liberação de consumo, em especial os modelos mais poderosos, mas é importante deixar isso bem claro. E até mesmo como os meus testes mostraram, em jogos acima de 181 watts os ganhos são irrelevantes, praticamente margem de erro. E para nossa conclusão, gente, é sempre bom nós analisarmos o produto como um todo, né? Todos esses pontos que eu coloquei para vocês agora compõem essa placa-mãe que eu tenho aqui na minha mão. Galera, é uma placa-mãe que obviamente está disponível só no mercado chinês e nós não sabemos como vão ficar as questões de taxas, mas com a Terabyte trazendo recentemente alguns modelos da própria Maxam para vender aqui no mercado brasileiro, pode ser muito interessante aí ficar de olho numa placa-mãe como essa. Afinal de contas, ela custa muito mais barato do que os concorrentes e honestamente, galera, fazendo toda essa análise que eu fiz aí desde o começo do vídeo, o que eu vejo aqui é uma placa-mãe com uma construção sólida, ela é uma placa-mãe até que bonita, ela tem expansibilidade no ponto para quem quer um PC gamer aí até intermediário, né, até usar processadores mais poderosos do que a média. Lembrando que um Core i5-13600KF já custa aí na faixa de 3 a 3 vezes e meio o preço só dessa placa-mãe, fazendo com que ela tenha um excelente preço, se você considerar o que você consegue montar aqui e o desempenho que você consegue extrair sem nem precisar gastar dinheiro com memória DDR5, né? Então, é uma placa-mãe legal, é uma placa-mãe que não é livre de pequenos defeitos, mas não defeitos porque o fabricante negligenciou, e sim por ser uma placa-mãe de entrada, né? Então, a parte de som dela é mais simples, a parte de rede, só 2 slots de memória, a BIOS um pouco mais simples, tudo isso daí está alinhado com um produto de entrada. E é isso que essa placa-mãe é, um produto de entrada de um fabricante renomado que só não é tão conhecido aqui no mercado nacional. E na minha opinião, o único defeito mais relevante dessa placa é o ajuste de BIOS extremamente conservador. Eles realmente não precisavam ter limitado tão fortemente o consumo da CPU, porque nós já vimos que mesmo liberando o consumo para mais de 180 watts, nós ainda tivemos um VRM aqui muito sólido, um resultado excepcional nos nossos testes de bancada. Essa, na minha opinião, é a placa-mãe com o melhor custo-benefício entre funcionalidade, suporte a processadores poderosos e preço disponível no mercado hoje. Maxam B760M Challenger. O link está aí na descrição para vocês. E galera, antes de me despedir de vocês nesse vídeo, vou falar para vocês checarem mais uma vez, se não esqueceram de deixar o like, se vocês gostaram do conteúdo, deem uma olhada nos outros conteúdos aqui do canal, se inscreve aqui e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Dessa forma, o canal cresce e mais produtos como esse pousam aqui para nós fazermos esse review completo e entregar todos esses dados para vocês. Por enquanto eu vou ficando por aqui, nós nos vemos no próximo vídeo, valeu!